Oi! E aí, prontos para a leitura dessa semana? Eu tô um pouquinho atrasada, né? Mas hoje eu trago para vocês essa opção que pode parecer que é única, né? Mas é uma imagem da deusa de Hecate. E aqui nós temos as três faces da deusa: a donzela, a mãe e a anciã. Eu tô apaixonada por isso. Se vocês observarem, nem como vai mudando as cores dela. Eu vou mostrar as costas também. Foi um professor meu que fez pra mim. E eu não consigo parar de olhar pra elas, né? Porque além de ser Hecate, né? Que eu não preciso eu não preciso falar de novo, né? Vocês sabem o quanto eu prezo por Hecate e né? Olha isso, as cores. Ele utilizou um filamento que ele modifica conforme tu observa, né? Então, hoje a escolha é a donzela, a mãe e a anciã. 1, 2 ou 3. Qual face, qual das faces, né, de Hecate tu escolhe? Nós teremos três alternativas, né? Então, pode ser que cada uma das alternativas fale com algum aspecto da tua vida, né? Porque aqui como o tarô escolhido, o tarô que eu escolhi foi o tarô das bruxas, e o tarô das bruxas tem as três faces da deusa, né? Três fases da lua aqui, que são as três faces de Hecate. Então aqui tá tudo, e aqui, né, no pano que eu faço as leituras também temos, né, os três aspectos da deusa. Então isso tá muito evidente, né, hoje na leitura que será feita. Então assim, eu vou ver se eu deixo aqui. Como é que eu poderia fazer para ela ficar mais centralizada? Enfim, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar qual delas eu escolhi aqui. Vou colocar mais pra frente pra não... Como é meio grandinho, né? Pra não ficar atrapalhando no jogo. Onde é que eu boto? Bom, vai ter que ser... Vai ter que ser por aqui. Eu não sei. Onde eu boto? Vou colocar ela aqui no cantinho. Aqui. Eu consigo utilizar parte da mesa. Então tá, vamos ver o que vem para quem se conectou com a donzela. Com a face da deusa, que é a tida, né, como a donzela. Quem se conectou com a opção número 1, o que precisa saber para essa semana? Que vem para o pessoal que se conectou com a opção número 1, a donzela.
Notícias empolgantes vem por aí nessa semana. Podem ser notícias que te tirem o sono, né? Vamos saber agora se do lado bom ou do lado... Aqui virou também, eu vou aceitar. Vamos ver aqui. O que se aproxima, né? Bom, não vai aparecer para vocês, mas eu mostro e o importante aqui tá aparecendo ali. Hecate. Pajem de paus, o 9 de espadas, a roda da fortuna, que é a roda do ano, né? O 2 de espadas, a rainha de espadas, e no fundo do deck ficou o karma, que é o arcano 20, né? O julgamento. Que essas cartas estão me dizendo aqui? Para começar, tem alguma coisa para acontecer essa semana que pode vir de uma maneira muito empolgada, né? Então pode ser que tu receba uma notícia que é de certa forma entusiasmante, ou que a pessoa que vá, né, te contar essa notícia, te trazer essa informação, seja uma pessoa muito entusiasmada, né? Pode ser que seja algo que traga um tanto quanto um choque, né? Uma notícia que seja chocante de certa forma, né? E que vai acabar te tirando o sono, vai acabar te deixando numa situação de ficar remoendo algo, né? De ficar repassando. Então aqui pode ser tanto uma situação mais desconfortável, quanto uma situação que ela é tão entusiasmante que tu não consegue desligar, né? Então aqui tem as duas vertentes, como é uma leitura geral, né? Nós temos tanto para um lado, meu Deus, aqui o cabelo tá todo, enfim. Então pode pender para ambos os lados, né? Tanto ser uma situação que pode ter sido dita ou será dita de uma forma que é um pouco abrupta, né? Uma forma sem rodeios, né? A pessoa chega já anunciando, chega gritando, e isso pode te trazer desconforto, pode te trazer uma sensação de ficar tendo que pensar muito, decidir coisas e tudo mais, né? Quanto pode ser algo que te deixe tão entusiasmada que tu não consiga dormir, porque tu só fica pensando nisso e tudo mais, né? E isso vem porque tem um movimento, né, que independe de ti aqui, porque é uma roda da fortuna, e a roda da fortuna é um movimento do universo, né? Não é algo que dependa da gente. Então, vai te trazer esse movimento, né? E provavelmente, tu está já, né, te negando a enxergar isso, que isso tá para acontecer, porque aqui tem um 2 de espadas, né? Ou tu não tá enxergando e tu vai passar a enxergar. E talvez depois disso tu opte, né, por fazer ações aqui. Então, e no fundo do deck ficou o karma, né, que é o julgamento, que também traz, que potencializa a energia da roda da fortuna, né? Porque quando temos 2 arcanos assim e 2 arcanos de transição, né? Porque são 2 arcanos de transição, eles fazem um movimento acontecer, né? Então pode ser aqui que tu acabe te assustando a priori, assim, né? Acabe pensando ou tentando ignorar essa situação, porque é algo que vai te dar trabalho, de certa forma, né? Vai te botar para pensar, vai
te tirar da tua zona de conforto, né? Então aqui tem muito uma questão de tu, e tu já sabe, né? Tu já tem o controle das tuas emoções, mas de tu entender que por mais que isso possa mexer com a tua cabeça, porque aqui mexe demais com a tua cabeça, é algo que vai, que independente do teor, se for ruim ou bom, vai mexer com a tua cabeça, vai mexer com o teu sono, vai mexer com as tuas ideias, pode ser que te atrapalhe de certa forma, porque tu não consiga parar de pensar nisso, né? Então, assim, ó, essa semana tem algo para acontecer que talvez aqui pode ter demorado um tempo, né, para desenrolar, e que assim que ele começar a desenrolar na tua vida, na tua jornada, vai te trazer incômodo, né? E talvez tu sinta vontade de cortar isso, de acabar com isso de uma vez, né? Tipo, agora de novo eu tô enxergando essa rainha de espadas ali, ó, com a mãozinha, tipo, vem ver o que tem pra ti aqui. Mas tem muito uma questão de ter um ciclo que tá se encerrando e que vai trazer algo que é justo pra tua vida, né? Algo que vai te direcionar também, né? Que vai te trazer novas perspectivas, mas que vai te tirar da tua zona de conforto. Então, presta atenção no que está ao teu entorno, presta atenção no que está acontecendo, nos movimentos que estão acontecendo, né? E se tu perceber que tu tá demasiadamente focado ou, né, querendo que isso acabe de uma vez, ou tentando fazer algum movimento para impedir que isso aconteça, não vai adiantar, né? Aqui tem uma questão de tu saber o que te cabe, né? O que tu pode fazer quanto a isso, e também de tu saber que o universo faz o movimento dele, né? E mesmo que tu tente barrar isso de certa forma, né? Porque isso vai fugir da tua zona de conforto, não é algo que dependa de ti para acontecer. É algo que tá para acontecer. No fundo do deck ainda ficou o 7 de paus. Tipo, não adianta ficar se defendendo disso, né? É algo que tá para acontecer e que vai trazer de alguma forma alívio para tua jornada, né? Porque é um movimento que vai te abrir novas portas, vai te trazer novas perspectivas, né? Então tem muito uma questão de tu saber te abrir e permitir que as coisas fluam na tua vida. Mesmo que tu não tenha controle sobre isso, né? E isso é complicado, né? Eu entendo perfeitamente, porque é algo que para mim é muito ruim, soltar o controle, né? Mas a gente não tem o controle, quer dizer, a gente não... Eu ia dizer que a gente não tem controle sobre tudo, na verdade a gente não tem controle sobre nada, né, na nossa vida. A gente pode ter tudo planejado, tudo arquitetado ali minuciosamente, e de repente algo que foge completamente do nosso controle, da nossa vontade, acontece, e de repente tudo aquilo que a gente imaginou, tudo aquilo que a gente sonhou, tudo que a gente projetou e planejou, né, sai do nosso controle. E isso traz uma frustração, né? Traz essa sensação aqui de sair realmente do controle. Então, se tu percebe que tu é uma pessoa assim, que é muito controladora, que não tem muita abertura pro novo, pro que é entusiasmante e um pouco caótico, né? O que te parece um pouco caótico, tenta observar o que de bom traz isso, para que tu não te desgaste tanto,
com algo que não é, não depende do teu controle, da tua vontade. É algo que vai acontecer, que precisa acontecer e que vai acontecer, tu querendo ou não, né? Às vezes pode ser mais fácil, né? Quando a gente libera essa energia e permite que ela passe pela gente, ou pode ser mais frustrante, cansativo quando tu segue nessa teimosia, né, do 2 de espadas aqui, e acha que tudo que aparece de novo ou de incerto na tua vida, tu precisa enfrentar dessa forma aqui. Tá bom? Não sei, não sei se fez sentido aí, mas se fez, me conta aqui. Nem vou tirar mais nada. Acho que o recado tá aqui. O recado tá dado. Opção 1, a donzela deu o seu recado. Vou dar uma embaralhada aqui enquanto me conecto com a face da mãe. Olha, já caíram. Não vou aceitar porque eu ainda não conectei. Agora quem se conectou com a face da mãe. Que tá aqui, vou deixar assim. Aqui. A mãe. Opção 1, opção 2. Que vem pra semana de quem se conectou com a opção número 2. A mãe. A face mãe de Hecate. O que vem pra quem se conectou com a opção número 2? No fundo do deck. Ok. Então vamos ver aqui. Veio o 10 de pentáculos, o as de pentáculos, o carro, o 3 de espadas e o 3 de pentáculos. E no fundo do deck ficou o pajem de copas. Aqui, quem quiser, para quem fizer sentido, pesquisa o número 33, né? 33. Pode ter algo aqui. Assim. Essa semana pode ser que alguma estrutura, pode ser uma estrutura familiar aqui, né? Porque tem o 10 de ouros, mas é uma estrutura sólida, né? Que tu tem. Ganha algum movimento, né? Então, assim, se é uma casa, por exemplo, pode ser que alguém dessa casa receba uma oportunidade, tenha algum tipo de ganho, né? Que traga esse movimento, que faça, e pode ser que essa pessoa seja tu, né? Que esse movimento faça emergir uma dor antiga. Uma dor que foi trabalhada, pode ser que sozinha, né? Tu tenha trabalhado essa dor, pode ser que tu tenha te debruçado sobre ela e entendido muito da onde ela veio, feito sentido para ti e tu devolvido ela ou guardado no bolso, no cantinho ali, esperando que ela sumisse, né? E de repente, algo que acontece essa semana na tua família, no teu trabalho, em alguma área da tua vida que envolva outras pessoas e
e uma estrutura sólida. E esse movimento que vai vir, ele vai aflorar essa dor, ele vai aflorar essa ferida, né? Então, por mais que tu tenha achado que tu superou essa dor, que tu tenha colocado uma pedra em cima disso, esse movimento que vai acontecer essa semana pode te trazer resquícios dessa dor. E isso aqui não necessariamente é algo que vai te trazer algum prejuízo. Isso pode ser para curar emocionalmente. E olha, curar emocionalmente. Ficou a rainha de paus, de copas ainda no fundo do deck, né? Então tem muita questão das emoções aqui. Então assim, essa semana, quando tu te deparar com isso, com essa mudança, que pode ser uma mudança abrupta, né? Porque o carro, ele traz uma velocidade e ali, ó, o cavalo tá empinando, né? Então, é algo que vai acontecer rápido mesmo. E pode ser um pouco assustador para ti, né? Mas encara esse algo que vai acontecer, essa situação, essa conversa, né, pode ser uma viagem de alguém aqui que pode mexer nas tuas emoções dessa forma. Encara isso como algo que veio para curar alguma coisa que estava escondida, né? Que tu talvez escondesse de ti mesma aqui, né? Usa essa situação, essa coisa que vai acontecer a teu favor, pro teu autoconhecimento aqui, né? Para que tu entenda essas dinâmicas de rivalidade, de disputa, né? E que tu entenda também o teu lugar nessa estrutura a qual tu pertence já, tu já construiu essa estrutura, né? E é uma estrutura sólida, não é algo que fique balangando, né? Que te traga insegurança, incerteza. É algo sólido, algo concreto, né? Esse movimento, ele pode agregar muito à tua vida. Mas é preciso que tu consiga ressignificar esses sentimentos dentro de ti. Para que tu consiga, além de trazer a cura, né, para eles, traga essa paz de espírito, né? Porque quando tu consegue ressignificar uma dor já passada, tu consegue analisar ela de novo, porque assim, enquanto ela tá ali naquele formato antigo, né, escondida ali nos porões da tua alma, do teu coração, ela vai continuar daquele jeito, como se fosse uma casquinha fina que ao se romper volta a sangrar, né? E quando tu consegue olhar para ela, entender do que ela se trata, como ela conversa contigo agora que tu já tem essa estrutura aqui, tu vai conseguir, além de curar isso, ressignificar, porque a maturidade que tu tem hoje, ela já é muito diferente do que quando essa dor aconteceu, né? Só que tu sente ainda essa dor, tu alimenta e tu mantém ela aí como se fosse algo que tu tem que cultivar, como uma pérola, né? Que tu tem que manter ali protegida, e não é assim. Tu precisa revisitar essa dor, revisitar esse momento, esse sofrimento, para ressignificar isso e entender que tudo que passou te trouxe aprendizado, e esse aprendizado te trouxe maturidade. E que agora essa dor, por mais que pareça ali, quando tu mantém ela guardadinha, pareça que ela faz muito sentido ainda, ela não faz mais sentido. Não dessa forma que tu mantém ela aqui. Tá bom? Eu espero, vou parar por aqui também. Espero que faça sentido, né? E que possa te trazer cura de certa forma, né? Porque agora me chamou a atenção
o... Esqueci o nome desse negócio aqui. Mas enfim, tipo, como se ele fosse algum antídoto, né? Então aqui tem muito isso. E ó, eu falei agora no antídoto, e olha ali, ó. Ela tomando o antídoto. E aqui também. Bom, a gente tá falando de copas, né? Mas enfim, nada é por acaso. Principalmente aqui nos tarozinhos. Tá bom? Espero que tenha feito sentido aí. Se fez, me conta. Como sempre, eu peço pra vocês, né? Eu vou dar mais uma embaralhada agora para irmos para a última situação. Número 3, que é a nossa anciã, a face da deusa, que é a anciã, aquela que já tem uma maturidade, né? Já tem uma vivência que ela não é ela não é aprendida nos livros, né? Aquela vivência que a vida nos ensina, a trajetória que a gente tem de vida, né? Então agora vamos para quem se conectou com a face da anciã. Vamos aqui. Vou colocar ela assim. A anciã aqui. Não à toa ela tá com um livro nas mãos, né? Então, o que a anciã vem dizer para quem se conectou com a opção número 3 da leitura da semana? O que a anciã tem para nos dizer? A face anciã da deusa. Não vou aceitar que eram 3. O que a face anciã da deusa tem para nos dizer essa semana? Mas... mais vem aqui para quem se conectou com a opção número 3. Virou. Opa. Me dá mais 2 cartas para eu entender melhor isso aqui. Para quem se conectou com a opção número 3, mais 2 cartinhas. Opa, uma pulou no meu colo. Uma não, 2. Bom, pode ter uma conexão com a opção 1. Que caíram algumas cartas repetidas. Mas não necessariamente, né? Oxi, eu tô abrindo em várias agora. Então, vamos ver aqui. O 2 de copas, o 8 de copas, o 6 de espadas, pajem de paus, o karma e o 7 de paus. Enfim, eu pedi as cartas e vieram todas essas, né? Mas aí no fundo do deck ficou o 7 de pentáculos. Então, vamos ver aqui. Aqui é o seguinte. Tu trabalhou muito numa situação, né? Muito mesmo aqui com o 7 de pentáculos. E pode ser uma situação de parceria, alguma parceria de negócios, parceria romântica, né? E que de repente tu virou as costas, ou vai virar as costas, né? Tem duas cartas aqui de quem tá batendo em retirada, né? O 8 de copas, ó, se tu observar, ambas as cartas tem pessoas dando as costas para a situação e indo rumo a outra situação, outra coisa, né? E aqui é uma situação, é uma pessoa, enfim, um lugar
que tu te dedicou bastante, que tu apostou as tuas fichas, né? Tu foi lá e plantou e regou e cuidou, né? Para que isso perdurasse, para que isso frutificasse, que fosse adiante. E de repente, tu pode ter percebido que tu estava dando pérolas aos porcos, né? Tu pode ter percebido que tudo aquilo que tu fazia, que tu te empenhava, que tu te dedicava, era algo que estava sendo feito somente por ti, né? E pode ter, inclusive, te inserido, né, em ambientes que te traziam um desgaste, né, e situações que te traziam um 5 de espadas, né? E o 5 de espadas é uma disputa que ela é suja, ela é baixa, né? Isso te fez acordar para algo que tu ainda não estava vendo, para algo que tu estava ignorando de certa forma, né? Pode ser que tu estivesse ignorando isso, ignorando que tu estava dando essas pérolas aos porcos, né? Com todo o respeito que eu tenho aos porcos, né? Porque eu acho que é um ditado meio esquisito, mas enfim, foi o que me surgiu aqui. Mas é uma questão de tu ficar nutrindo situações e pessoas que não valorizam isso, né? Que nem sabem para que isso serve, né? São pessoas e situações que só tiram, só usurpam, né? Me veio essa palavra agora, mas que só sugam, só tiram aquilo, só chafurdam, só, né? Se for usar continuar usando o termo do porco, né? Enfim, o exemplo do porco, que fica chafurdando ali na lama, né? Que fica só fuçando e não sabe nem exatamente o que quer, né? Enquanto tu sabe o que tu quer, né? Tu plantou o que tu queria. Tu fez a tua parte, né? Então essa semana vai te servir principalmente para analisar isso e sair fora disso, sair fora dessas situações, né? Se tu percebeu que tu tá perdendo o teu tempo, que tu tá sendo, inclusive, conivente, né, com essas pessoas te deixarem nessa situação, porque tu te permite permanecer nisso, né? A partir do momento que tu toma pra ti essa responsabilidade, tu consegue dar as costas e viver aquilo que tu quer viver, né? E buscar aquilo que pra ti faz sentido, né? E quando tu consegue isso, tu que vai manter a tua guarda erguida, que tu vai manter os teus sonhos e as tuas vontades e aquilo que ressoa contigo protegidos, vem o momento da colheita, né? O julgamento. Só que para que esse julgamento, para que essa colheita que vem para ti seja uma colheita farta, é necessário que tu enxergue qual aspecto da tua vida está sendo influenciado por parcerias ou situações que te empacam, né? Que te seguram num lugar que não era para te estar. Então, assim, analisa isso na tua vida. Quais aspectos são aspectos práticos da tua vida, são coisas que mexem no teu bolso, que mexem na tua estrutura financeira, de certa forma, e que pode ter uma bagunça emocional envolvendo isso que te faz pender para te anular, de
de certa forma, né? Então, faz essa autoanálise, faz essa análise da tua vida, a análise do teu ambiente, pode ser o ambiente de trabalho, pode ser o ambiente familiar. Analisa isso e busca aquilo que ressoa contigo, aquilo que faz sentido para ti e que é inegociável para ti. Não te mantém nesse lugar que é hostil, que é traiçoeiro, que é construído numa base que não é sólida, né? E defende o teu espaço, defende as tuas ideias e defende um lugar onde tu tenha essa justiça, né? Que tu tenha esse equilíbrio de novo na tua vida. Onde tu não construa um algo que seja instável, né? Porque por mais que tu tenha conquistado aqui, feito o teu plantio, nada adianta se ele é feito em cima de algo que nem aqui, ó, tá tudo meio sobrevoando, né? Qual é a garantia que tu tem de que isso vai prosperar, vai se manter ali numa estrutura que é firme, que lá adiante, quando tu for fazer esse balanço, tu vai ter certeza, né? Não, aqui eu construí, eu sei que vai dar certo, né? Analisa isso. Analisa se o que tu tá investindo agora tá num lugar que é certo, que tu considera que aquele lugar é um lugar seguro, né? Tudo que fugir disso vira as costas, pode doer momentaneamente, principalmente porque tu construiu, tu investiu energia nisso, mas analisa se essa energia for distribuída e colocada em outro lugar, se não vai te trazer mais retorno, tá bom? Não sei se faz sentido, se vai fazer sentido, mas enfim, né? Foi o que veio. Foram as mensagens que vieram hoje, quiseram vir 3, né? Eu tô muito feliz com a minha imagem de Hecate, né? Eu gostei muito, fiquei muito feliz mesmo. E quis dividir ela aqui com vocês e também trazer essas opções que são tão enriquecedoras, né? E olha, ela fica preta aqui. E assim, ó, vai ficando... Eu vou colocar a luz aqui mais próxima, para que vocês vejam como que é. Ai, eu tô apaixonada. Olha os cães, a serpente, ali os crânios, né? A tocha dela. Ai, eu amei. É isso, nos despedimos aqui com a imagem de Hecate e com o desejo, né, da Shelley de que as leituras façam sentido e que ajudem de alguma forma e que possam trazer luz, né, para alguma dúvida que tu tem, para alguma situação que pode estar um pouco nebulosa. Então, se fez sentido, se as leituras te ajudam de alguma forma, se esse é um conteúdo que tu considera que seja relevante, deixa eu saber, né? Deixa o teu like aí, deixa o teu comentário, não precisa ser aqui público, pode me mandar no privado, né? Mas quando eu recebo os feedbacks de vocês, além de me trazer um quentinho no coração, né? Porque eu sempre fico muito feliz, fico emocionada também de saber que fez sentido, que ajudou de alguma forma. Me traz direção também, porque quando eu sei que o que eu tô fazendo aqui faz sentido, né?
isso me impulsiona também a continuar fazendo, né? A trazer isso como um compromisso, porque se é um conteúdo realmente relevante, né? Então tá tudo certo, tá bom? Se fez sentido, me conta e a gente se vê na próxima semana. Um beijo.